Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. Aqui é o pastor José Alves. Deus abençoe você que nos acompanha em mais uma de nossas experiências online aqui da Igreja Assembleia de Deus na cidade de Gramado. Nós estamos na nossa campanha 50 dias de poder e vamos encerrar essa campanha no dia 23 de maio, no domingo de Pentecostes. O tema da nossa campanha esse ano é Igreja Essencial. Nosso objetivo é responder uma pergunta que está sendo feita já há muitos dias no Brasil: igreja de fato é essencial? Igreja é serviço essencial? Então nós estamos olhando para a palavra de Deus e tentando descobrir os fundamentos, aquilo que a Bíblia ensina sobre igreja, sobre uma igreja local e o quanto ela é essencial, não somente para a comunidade daqueles que pertencem à igreja, mas também para a sociedade, para a cidade e também para a nossa nação. Deus abençoe você que está nos acompanhando já desde o início, e se essa é a primeira vez que você está nos assistindo, você pode ir aí na nossa página do Facebook. Todas as mensagens estão arquivadas ali para que você possa acompanhar aquilo que nós já estamos pensando, tudo aquilo que a gente já está refletindo sobre esse tema. Nosso tema hoje é Igreja Essencial como comunidade terapêutica. E por que eu quero trazer esse tema hoje? Com a pandemia, com todo esse momento em que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão passando por um processo de adoecimento. Não somente pelo vírus em si, mas por todo o impacto, todo o efeito colateral que essa pandemia tem trazido sobre a vida das pessoas. Milhares de pessoas têm perdido a sua vida, tiveram suas vidas ceifadas por causa desta doença, famílias inteiras de luto porque perderam mais de um dos membros para este vírus, e isso tem trazido luto, tristeza, angústia, tem trazido muita agonia para milhares de pessoas, para milhares de famílias. E nesse momento, igreja, ela se torna essencial quando ela é uma comunidade terapêutica, isto é, que produz e traz cura para as pessoas, trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, trazendo a palavra de Deus como um elemento que traz cura. A Bíblia diz que Deus envia a sua palavra e Ele nos cura. Então, vamos olhar hoje como que uma igreja local pode ser uma comunidade terapêutica, uma comunidade de cura diante de tantos adoecimentos que a nossa sociedade está vivendo, principalmente nos nossos dias. Para tanto, eu quero ler com você Mateus capítulo de número 9, do versículo 35 ao versículo 38. Esse texto vai nos mostrar algo que Jesus estava fazendo, algo que ele constatou e também algo que ele esperava da vida dos seus discípulos. Em primeiro lugar, o que Jesus estava fazendo segundo esse texto? E percorria Jesus todas as cidades, Mateus 9, 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, e aqui Jesus estava fazendo três coisas: ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. O que Jesus constatou diante de tudo aquilo que ele estava fazendo? Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam, em primeiro lugar, aflitas, em segundo lugar, exaustas, e em terceiro lugar, as multidões que Jesus contemplava, elas estavam desorientadas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E aí Jesus então tem uma expectativa sobre a vida dos seus discípulos. Ele diz: então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O que Jesus estava fazendo, o que Jesus constatou e o que Jesus esperava. Então, diante de todo esse quadro, Jesus se coloca como um agente de cura e de restauração. Jesus, ele olha para as multidões dos seus dias e ele percebe aflição, exaustão e desorientação. E ele diz para os seus discípulos: o desafio é muito grande,
poucos são os ceifeiros. Vamos orar para que Deus envie mais pessoas, mais trabalhadores, para que possamos dar conta de todo este quadro desafiador em que nós estamos vivendo. E se nos dias de Jesus a situação já era desafiadora, nos nossos dias é muito mais, porque a quantidade de pessoas doentes, aflitas, exaustas e desorientadas tem sido muito grande. Então, mais do que nunca, a Igreja de Jesus precisa se colocar como uma igreja essencial, como uma comunidade que traga cura sobre a vida das pessoas. Quero, em primeiro lugar, aqui trazer a você alguns aspectos de quais são os geradores dos conflitos emocionais do ambiente em que nós estamos vivendo. E esses geradores de conflitos emocionais não são somente por causa da pandemia, mas por causa da cultura, do tipo e do modelo de sociedade em que nós estamos vivendo. Em primeiro lugar, as condições econômicas. A economia sempre foi um ponto de geração de conflitos, de lutas, de tristezas, de preocupação sobre a vida das pessoas. O Senhor Jesus, falando para os seus discípulos sobre o aspecto da ansiedade, Jesus sabia que o aspecto econômico, a sobrevivência, era um fator que gerava ansiedade na vida da sociedade dos seus dias, e nos nossos dias não é diferente. Agora, por causa da pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, milhões de pessoas estão desempregadas, milhares de empresas foram fechadas, muitas pessoas estão aflitas diante da incerteza do seu futuro econômico. Estava vendo esses dias uma reportagem de muitas pessoas na cidade do Rio de Janeiro que tiveram que sair de suas casas, por mais simples que fossem, e começar a ir para as ruas e morar nas ruas, porque já não tinham mais condições de pagar o seu próprio aluguel. Então, as condições econômicas têm gerado muitos conflitos emocionais, um impacto emocional muito grande sobre a vida das pessoas. Em segundo lugar, as várias modalidades de violência. Antigamente nós entendíamos violência apenas como aquele aspecto mais brutal da agressão física, do assalto, do roubo e do assassinato. Porém, hoje nós estamos vendo, ou pelo menos estamos começando a nos preocupar não somente com a violência no aspecto físico ou do confronto propriamente dito, mas as mais variadas formas de violência às quais o ser humano tem sido submetido, aquelas violências muitas vezes silenciosas, aquelas violências que muitas vezes elas não são brutais no sentido de serem combativas, mas aquele tipo de violência que ela vai sendo desenvolvida, ela vai sendo assimilada por aquele que é violentado das mais variadas formas possíveis. Seja ela de maneira emocional, seja de maneira psicológica, violência através dos meios de comunicação em que as pessoas, crianças hoje, estão tendo a sua inocência violentada pelos mais diversos meios de comunicação, ideologias que estão sendo estabelecidas na sua mente, no seu padrão de comportamento. Nessa pandemia, por exemplo, pelo fato de pode parecer algo tão esquisito, podemos assim dizer, e tão contraditório, em que o número de violência doméstica aumentou pelo fato de marido e mulher e filhos permanecerem muito tempo, muitas horas, durante muitos dias, dentro de um mesmo ambiente. Isso dá para termos uma noção do nível de adoecimento em que muitas famílias estão, não só por causa da pandemia. A pandemia, ela evidenciou uma intolerância, uma falta de paciência e uma falta de conexão que muitas famílias estão tendo nos dias em que nós estamos vivendo, em que não podem estar dentro de um mesmo ambiente,
muitas horas e muitos dias seguidos sem que isso gere violência. Violência contra a mulher, violência contra os filhos, abuso de crianças e muitas outras coisas que nós poderíamos citar. Essas questões têm sido, sim, geradores de conflitos emocionais ou de doenças emocionais na nossa sociedade. Um outro fator que já tem gerado há muito tempo é o estilo de vida caracterizado pela pressa, pela correria e pela ansiedade. Uma sociedade que aprendeu a viver apenas correndo, a viver apenas de maneira intensa e de maneira ansiosa, fazendo sempre a mesma coisa sem se perguntar que tipo de resultado aquilo pode estar trazendo, se tem sido benéfico ou não. Então essa pressa, essa correria, nós vivemos numa época em que a tecnologia ela nos permite fazermos várias coisas num curto espaço de tempo, e pensou-se que pelo fato de sermos uma geração tecnológica nós teríamos mais tempo para fazer as coisas que gostamos. Porém, é muito pelo contrário. Nós utilizamos a tecnologia para otimizar as nossas atividades, para descobrirmos que enquanto mais tecnologia temos, menos tempo de qualidade nós estamos tendo na nossa vida. Isso tem trazido também um adoecimento sobre a vida das pessoas. E um outro fator aqui que muitas vezes a gente não para prestar atenção é o fator das mobilidades. Esse assunto eu estou trazendo para você aqui, eu trato no meu livro Missão Urbana, que fala sobre o adoecimento do ambiente urbano, e as mobilidades elas são geradores de conflitos e de grande exaustão emocional na vida das pessoas. Que mobilidades são essas? Primeiro, mobilidade geográfica. Pessoas que precisam sair do seu lugar, da sua cidade, do seu estado de origem, do lugar onde muitas vezes foi criado, foi formado, e elas têm que se instalar em outro lugar totalmente diferente para poder ganhar a vida. Aqui na nossa cidade de Gramado, uma cidade turística, uma cidade que mais de 90% da sua matriz econômica é turismo, nós recebemos muitas pessoas de muitos lugares do Brasil, não somente para passarem suas férias ou seus momentos de lazer, mas nós temos muitos migrantes, tanto do Rio Grande do Sul quanto de outros estados, pessoas que vêm de diversos lugares do Brasil para se instalar em Gramado e na região, buscando uma oportunidade de emprego. Não somente brasileiros de outras regiões, mas nós temos aqui comunidades de africanos, não é? Imigrantes que vieram do Senegal, vieram de Gana. Nossa igreja tem um projeto com a comunidade de haitianos, não é? Muitos haitianos vieram morar aqui na nossa região em busca de uma condição de vida melhor do que estavam vivendo no seu país. Então essa mobilidade, esse deslocamento geográfico faz com que pessoas, famílias que estavam enraizadas na sua região, na sua cultura, no seu modo de vida daquele lugar, tendo que vir para outros lugares. Eu estou aqui usando o exemplo de Gramado, mas os grandes centros urbanos já vivem isso há muito tempo. Essa mobilidade geográfica faz com que pessoas que estavam sendo criadas num determinado lugar e agora precisam se deslocar para outro lugar, tenham que ter que se readaptar a uma nova realidade, e isto gera muitos conflitos. Junto com a mobilidade geográfica vem a mobilidade social, que é o quê? Indivíduos que têm que se desconectar do seu contexto e da sua cultura. Não é só sair de uma determinada geografia, mas tem que se abandonar praticamente a sua cultura e se conectar com uma cultura completamente diferente. Como pastor aqui na cidade de Gramado, nós temos muitos irmãos que congregam conosco e que são de outros lugares, vieram de outras regiões do Brasil, outras regiões do próprio Rio Grande do Sul, que
a cultura, a maneira de ser e de viver é completamente diferente da nossa realidade. E aí nós vemos que muitas pessoas, muitas vezes, sofrem para poderem se adaptar dentro dessa realidade, dentro deste novo contexto. Eu mesmo não sou natural aqui da cidade de Gramado, vim da região metropolitana de Porto Alegre para morar aqui. Também não sou natural do estado do Rio Grande do Sul, eu já tenho que estar, isso aqui eu tenho vivido já há muitos anos, não é? Vim do estado do Paraná para o Rio Grande do Sul, tive que me aculturar com a cultura gaúcha, depois me aculturar com a cultura da Serra Gaúcha, e eu sei que se uma pessoa ela não está pronta para isso, isto é um gerador de conflito muito grande. E talvez eu esteja nesse momento me comunicando com você que sabe exatamente do que eu estou dizendo. A mobilidade geográfica que você teve que fazer, a mobilidade social e, em terceiro lugar, a mobilidade relacional. Teve que deixar os seus vínculos afetivos com os seus familiares, com os seus amigos, com a comunidade que você estava vivendo no seu estado, na sua cidade. Muitos filhos, não é? Tiveram que deixar as suas escolas, deixar a sua realidade confortável, o seu ambiente familiar, e agora teve que se deslocar para uma outra geografia, para um outro ambiente social, e agora tem que começar a desenvolver novas conexões de relacionamento. Isso tudo traz um desgaste, isso tudo traz um sofrimento, isso tudo traz uma tensão, uma ansiedade muito grande, e isso tem levado muitas pessoas a um processo de adoecimento, e nessa pandemia isto tem se agravado. Então isso tudo gera nas pessoas profundas crises emocionais e existenciais. Por isso, nós como igreja precisamos ser um ambiente saudável para podermos ajudar pessoas a superarem esses momentos, esses traumas e esses sofrimentos. E como é que nós, como igreja, podemos ser uma comunidade terapêutica nesse sentido, um ambiente de cura, de restauração e de encorajamento? O que nós, na Assembleia de Deus de Gramado, temos procurado fazer? Obviamente que não somos uma igreja perfeita, temos muitas coisas para melhorar, mas o que nós temos procurado fazer para ser essa comunidade, esse ambiente que possa trazer cura e restauração para a vida das pessoas? Que tipo de ambiente uma igreja precisa criar e proporcionar para ser um ambiente de cura e de restauração? Número 1, um ambiente de comunhão. Uma igreja essencial como comunidade terapêutica, ela promove ambientes de comunhão. E como é que nós estamos procurando fazer isso? Através dos nossos pequenos grupos. Antes da pandemia, os pequenos grupos eram presenciais. Durante a pandemia, estamos fazendo pequenos grupos online, pelo menos para criar um ambiente onde as pessoas possam se conectar, mesmo que seja virtualmente. E já estamos podendo voltar com alguns pequenos grupos presenciais aqui na estrutura do nosso templo. Pequenos grupos e os ministérios. Muitos ministérios. Aliás, os ministérios que as igrejas desenvolvem, elas precisam ser estes ambientes de comunhão. Então aqui na nossa igreja nós temos ministério de mulheres, de crianças, e é muito interessante que as crianças estão fazendo os seus pequenos grupos online também, via as plataformas. As crianças estão ali se conectando nesse momento que as escolas não estão podendo receber os seus alunos, as aulas de muitos estão sendo online. Nós também estamos procurando alcançar o coração das nossas crianças através disso. Os nossos ministérios aqui têm procurado fazer um excelente trabalho. Nosso ministério de adolescentes, nosso ministério de jovens, o ministério de mulheres. Então, estamos através dos pequenos grupos e através dos ministérios
proporcionando um ambiente de comunhão. Nosso Ministério de Louvor tem feito isso. Aqui na nossa igreja nós temos o coral Louvor Celeste, que já estão há mais de um ano, é um coral de irmãs que já estão há mais de um ano sem cantar presencialmente, mas estão sempre conectadas ali no seu grupo de WhatsApp, orando umas pelas outras, enviando textos, palavras de encorajamento, e isso tem sido um ambiente também de cura, em que estamos orando e intercedendo uns pelos outros através, mesmo que seja através das plataformas. Então, uma igreja que quer ser comunidade terapêutica, ela não pode perder o seu aspecto comunitário, mesmo nessa pandemia, mesmo que seja através de plataformas ou através das redes sociais, não podemos perder esse aspecto comunitário. Igreja, como comunidade terapêutica, é um ambiente também de confissão, através do aconselhamento. E quando estamos falando de confissão, não estamos falando somente confissão de pecados, mas um ambiente onde as pessoas possam falar, e através de aconselhamento, não é? Através das conversas, através do próprio pequeno grupo, não é? Aqueles que participam pode falar, pode desabafar, se sentir segurança, pode confessar algo relacionado às suas falhas, algum aspecto da vida que precisa melhorar. A Bíblia diz que há cura na confissão. O apóstolo Tiago disse que deveríamos confessar as nossas culpas uns aos outros. Tiago disse que quando alguém confessa, o Senhor traz cura, porque quando algo precisa ser dito, desabafado e confessado, a pessoa tira um peso de cima dos seus ombros, tira um peso de cima das suas emoções, e não somente isso, além de ser curada, perdoada e restaurada, quando é uma confissão, talvez de algo que há muito tempo está ali lhe prejudicando, ela tira do diabo, não é? A arma da acusação. A Bíblia diz: se confessarmos o sangue de Jesus, aleluia, Ele é poderoso para nos perdoar de todos os pecados. Então, uma igreja que é uma comunidade terapêutica é um ambiente seguro para a confissão. Terceiro lugar, o ambiente de encorajamento. E como que nós temos feito isso? Através das pregações e através da intercessão. Estou falando aqui apenas duas das muitas maneiras que pode haver encorajamento na igreja. Através das pregações, através da pregação da palavra de Deus, você pode ser encorajado. A Bíblia diz que a palavra de Deus, ela produz vida, porque a palavra de Deus é vida do Senhor para nós. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra de Deus, ela vai nos encorajando, e através também da intercessão. Uma coisa que sempre temos procurado fazer e estamos fazendo constantemente aqui é intercedendo, orando uns pelos outros, orando pela cidade. Nós temos ouvido testemunhos desses dias de pessoas que estavam em momentos tão difíceis e que através da oração, da intercessão da igreja, recebeu força, recebeu um revigoramento espiritual para que pudesse atravessar este momento tão difícil. Irmãos que foram hospitalizados, estiveram internados, famílias que perderam pessoas e amigos nessa pandemia e que através da oração e da intercessão foram encorajados a superar e a suportar este momento tão desafiador. Em quinto lugar, um ambiente missional através do serviço. Muitos irmãos aqui na nossa igreja que têm servido como voluntários e que têm sido voluntários tanto através das atividades aqui na igreja, tanto através daquilo que fazem nos nossos ministérios, ou liderando os nossos ministérios, ou através da sua oferta, ou através da doação de alimentos, de uma cesta básica. Quando abrimos um ambiente para que venhamos a servir as pessoas, por exemplo, para que essa transmissão, essa experiência online chegue até você, muitas pessoas
têm sido mobilizadas para o louvor, para a gravação, para a transmissão, para cuidar das redes sociais. Muitas pessoas estão sendo movidas para que possam cumprir a sua parte na missão de Deus, servindo a você que está nos assistindo e a tantos quantos são alcançados pela nossa igreja. Agora preste atenção, quando servimos pessoas, nós estamos também sendo curados através do serviço. Como que isso acontece? Porque quando estamos servindo alguém, nós estamos tirando a nossa vida do centro e estamos servindo aqueles que, na maioria das vezes, estão precisando muito mais do que nós. Então, muitas pessoas, elas estão adoecidas porque elas estão se colocando no centro de tudo e não estão servindo outras pessoas. Então, eu quero desafiar você, para que você se coloque diante da presença de Deus, coloque os seus dons, coloque o seu talento, coloque os seus recursos, coloque o seu dinheiro, coloque a sua inteligência, coloque tudo aquilo que Deus te deu a serviço de alguém. Sirva de maneira voluntária, sem querer receber nada em troca. E quando você fizer isso, você vai ver o quanto a sua vida será revigorada, o quanto o seu coração será fortalecido, você será encorajado, porque você vai ver o quanto você pode oferecer para alguém, para o mundo e para a sociedade, e talvez até hoje não estava oferecendo aquilo que Deus tem colocado para você. Uma igreja, ela é uma comunidade terapêutica quando os membros dessa comunidade sabem que não vivem somente para si, eles vivem para a glória de Deus, amam a Deus e amam o próximo e procura alcançar as pessoas. Às vezes eu vejo pessoas na igreja reclamando, que não são amadas, que não são queridas, que ninguém as procura, que ninguém dá atenção para elas. E uma das coisas que eu pergunto: quantas pessoas você tem alcançado e abençoado na mesma proporção que você quer que os outros alcance, ame e abençoe você? Vou repetir. Quantas pessoas você tem amado, alcançado e abençoado na mesma proporção que você quer que os outros te amem, te abençoem e te alcancem? A lei da semeadura é clara. Eu e você só colhemos aquilo que nós semeamos. Então, se nós queremos ser cuidados, vamos semear o cuidado. Se nós queremos ser abençoados por outros, vamos também abençoar a outros. Deus disse para Abraão: eu vou te abençoar, mas o objetivo pelo qual eu vou te abençoar é para que você seja uma bênção. Amém, queridos? E também, em último lugar, o ambiente orientador. No domingo passado nós falamos de igreja essencial como coluna e também como fundamento da verdade. Como que nós podemos ser esse ambiente orientador? Através do ensino da palavra de Deus. A igreja, ela se torna uma comunidade terapêutica, de cura, quando num ambiente de confusão que nós estamos vivendo, e uma confusão que está adoecendo as pessoas, a igreja, ela traz uma orientação, uma perspectiva, um norte, baseado na palavra de Deus. E quando fazemos isso, nós ajudamos pessoas a não serem engolidas pelo adoecimento do engano, da confusão e da mentira, que é o que nós estamos vivendo nos nossos dias no Brasil e no mundo. Então, a você que está me assistindo, que Deus abençoe a sua vida. Se você faz parte de uma comunidade de fé, de uma igreja local, se coloque à disposição de Deus para ser um instrumento de cura, um instrumento de restauração sobre a vida das pessoas. E que Deus abençoe a sua vida e o seu ministério. E nós vamos, como Jesus, ensinar, pregar e curar, alcançar as pessoas que estão aflitas, exaustas e desorientadas. E vamos trazer mais trabalhadores, porque a seara é grande,
poucos são os trabalhadores. Que eu e você possamos ser essa igreja terapêutica que traz cura sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus.